Olá pessoal, eu estou aqui falando direto de Paris aqui. Acabei de fazer uma visita sensacional ao Museu do Louvre. O Museu do Louvre, que é um museu espetacular, que tem obras raríssimas, tem toda uma ala com obras gregas, né, com estátuas gregas, estátuas romanas, representando a mitologia, representando os deuses. Tem toda uma ala que possui quadros dos maiores pintores que o mundo já viu até a atualidade, né? Pintores italianos, destacando aí Michelangelo, destacando aí obras raríssimas de Leonardo da Vinci, inclusive o quadro mais conhecido do mundo, talvez o mais valioso e o mais cobiçado, que é a Mona Lisa, né? Para ver a Mona Lisa aqui no Museu do Louvre não é muito fácil, a disputa realmente é grande. Acho que a questão da fotografia atrapalha um pouco, né? Eu mesmo, evidentemente, tirei fotos, mas realmente essa coisa da foto, das pessoas quererem fazer a foto, fazer o registro, de fato, atrapalha um pouco. Eu acho que sem esse advento da fotografia, na visita física ao museu, as pessoas acabariam contemplando mais as obras, as pessoas acabariam participando mais efetivamente de toda essa enxurrada cultural, toda essa enxurrada histórica que um museu dessa natureza traz para a gente poder apreciar. E um dia só não é suficiente, nem de longe, para visitar o Museu do Louvre, tá? Um dia só você consegue no máximo fazer 50% do museu. Para fazer o Museu do Louvre inteiro, eu recomendo pelo menos aí 2 dias para você poder fazer uma visita tranquila, para poder avaliar atentamente as obras todas, as pinturas, as estátuas, os artefatos, e também poder escutar os áudios, né, para quem quiser comprar o guia de áudio e poder contemplar mais toda a parte histórica, toda a parte explicativa da questão aqui do Museu do Louvre. Uma coisa importante que eu gostaria de destacar: a gente está sempre tratando de questões políticas e sempre relacionando essas questões aqui no nosso canal, é justamente o número de visitantes só aqui no Museu do Louvre. É uma coisa impressionante. O Museu do Louvre recebe, em média, por ano, aproximadamente 6 milhões de visitantes. São 6 milhões de turistas que vêm para a França, que vêm para Paris e que não deixam de passar aqui para poder visitar o Museu do Louvre e contemplar toda essa história, toda essa cultura. Uma coisa importante de destacar é que vem mais turistas aqui visitar o Museu do Louvre do que no Brasil. E isso é uma questão muito séria, né? Um museu, por mais riquezas que ele tenha, ele consegue receber mais turistas ao longo do ano do que o Brasil. Isso mostra a falência das políticas que estão em curso nesse momento no Brasil, voltadas para a questão das artes, voltadas para a questão da cultura em geral, voltadas sobretudo para a questão de tornar o país um país atrativo para que os turistas, não só estrangeiros, mas os próprios brasileiros possam se deslocar mais dentro do país, conhecer mais as belezas do Brasil. Então, eu acho que isso nos diz muito fortemente que está faltando mais política pública de Estado, está faltando mais investimento no desenvolvimento do turismo no Brasil. Sobretudo o turismo histórico, sobretudo o turismo cultural. Mas para isso, né, é necessário resolver problemas seríssimos e que perduram por muitos anos no Brasil, relacionados sobretudo à desigualdade, porque a desigualdade acaba puxando uma série de outros problemas, inclusive o problema crônico da criminalidade que nós vivemos no Brasil, né? Essa questão da criminalidade é uma questão que afasta muito fortemente os visitantes, os turistas e consequentemente, atrapalha um pouco o desenvolvimento de políticas voltadas para o turismo no Brasil. Uma outra coisa importante que eu gostaria de destacar também é a necessidade de melhorar a mobilidade, né? O turista, ele quer chegar, ele quer ter uma boa mobilidade para se deslocar dentro das cidades que ele está visitando. Ele quer ter uma boa mobilidade aeroportuária, né? Chegar bem pelo aeroporto, sair bem pelo aeroporto. E essa malha de mobilidade, de fato, é algo que também ainda precisa ser desenvolvido no Brasil.
uma terceira coisa que eu destacaria é a necessidade de se pensar no modelo turístico que foque com mais intensidade a questão da história, a questão da cultura, mas do ponto de vista econômico, que foque sobretudo a inclusão da micro e pequena empresa, que foque sobretudo a inclusão do profissional liberal, né? Daquele chamado circuito inferior da economia que o professor Milton Santos tanto discute, né? Que envolve ali o profissional liberal, que envolve o chamado trabalhador informal. Eu acho que tem que ter também uma política de turismo que não seja só voltada para os resorts, que não seja só voltada para as grandes empresas, para atender as grandes redes, as grandes cadeias, mas uma política de turismo que possa de fato trazer o turista. E não é possível também se pensar numa política de turismo que não envolvam a microeconomia, as pequenas e médias microempresas, os trabalhadores informais, ou seja, que esse turismo de fato possa se tornar um circuito inclusivo e não mais um circuito econômico exclusivista, né, que não inclui, que pelo contrário exclui os pequenos, aqueles de menor renda, como infelizmente são modelos clássicos que historicamente foram desenvolvidos no Brasil. Então eu vou dar um giro aqui, só para vocês poderem contemplar um pouco dessa praça aqui, aonde está localizado o Museu do Louvre. Tá? O sol está muito intenso, o calor está muito forte aqui na França, mas pelo menos para que a gente possa ter uma visão aí em 360 graus dessa praça maravilhosa que representa aqui no entorno de toda a praça esse monumental museu que é o Museu do Louvre, que eu recomendo a todos vocês, quem gosta de arte, gosta de cultura, gosta de história, né, gosta de entender um pouco mais da nossa história, dos percursos da nossa humanidade, né, dos circuitos de poder, de todas as transformações que foram acontecendo, e essas transformações foram sendo retratadas nas esculturas, nas pinturas, nos quadros em gerais, nos artefatos. Eu recomendo muito fortemente a visita aqui ao Museu do Louvre. Fica o recado aí, o Brasil precisa mudar, o Brasil precisa ter política consistente de desenvolvimento do turismo, sobretudo que possa envolver fortemente as pequenas cadeias, os trabalhadores em geral, as micro e pequenas empresas. Tá bom? Então, se você gostou desse vídeo que eu fiz aqui, desse sol quente danado de Paris, dá um like, compartilha, se inscreve no canal, porque aqui no nosso canal vai vir muita coisa boa por aí. Valeu, fiquem bem, até a próxima.